Quando eu digo para as pessoas que eu não consumo café com açúcar, a pergunta que eu mais ouço é: como você consegue? Bom, como que eu consigo? Eu passei por um processo de desintoxicação no meu paladar, por isso que eu consigo. Eu consumo muito café. Eu consumo café o dia inteiro praticamente, porque eu gosto muito do café. E eu percebi ao longo da minha vida, ao longo das minhas escolhas em relação à minha saúde, em relação ao meu corpo, enfim, eu percebi que o açúcar do café, no café, fazia com que eu consumisse pequenas porções de açúcar durante o dia todo. E certa vez uma pessoa me falou assim: por que você não tira o açúcar do café? E eu peguei e falei assim: não, café sem açúcar? Aí a pessoa falou assim pra mim: você não gosta do café, você gosta do açúcar. E aquilo bastou para que eu passasse a refletir a respeito disso. Eu tomei a decisão de retirar o açúcar do café e graças a Deus eu percebi que eu realmente gosto do café e não do açúcar, porque eu mantive o meu consumo na mesma proporção, mesmo retirando o açúcar. O que eu quero trazer aqui para você com essa mensagem é o seguinte: o nosso paladar, ele se intoxica de acordo com o perfil de alimentação que a gente tem. Só que nós somos capazes de desintoxicar ele. E o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos lá então. O nosso sentido, todos os nossos sentidos, eles são treináveis. Tem uma frase do Joel J que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o sucesso é treinável. Mas eu acho que qualquer coisa é treinável. Tudo que você se propõe a fazer e você age massivamente para que aquilo aconteça, ou seja, você treina para aquilo, você consegue alcançar. Pode ser em relação ao seu corpo, pode ser em relação à tua saúde, pode ser em relação ao sucesso, pode ser em relação ao trabalho. Tudo que você se propõe a fazer e treina para aquilo, você consegue alcançar. Os nossos sentidos é a mesma coisa, eles são treináveis. Quando eu falo dos sentidos, eu estou dizendo a visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato. Um exemplo: se você vai a primeira vez em um determinado lugar e você não sabe muito bem como faz para chegar naquele lugar, o que você precisa fazer? Treinar a sua visão, né? E ir dando informações para sua visão para que você consiga voltar de lá. Então você vai pela rua, daí você se orienta: ó, essa parede amarela, na parede amarela eu entro à esquerda. Olha, aqui tem uma árvore, nessa árvore eu vou entrar à direita. Lá na frente tem um muro azul, eu entro à esquerda. Beleza, para voltar aqui, o que você vai fazer? O muro azul para cá, a árvore para cá, parede amarela para cá. Segunda vez que você vai nesse mesmo lugar, você vai se orientar por essas referências visuais que você construiu, mas você vai prestar menos atenção, porque o seu cérebro já tem aquela informação, compreende? Aí você vai: ó, aqui eu viro, lá eu viro, lá eu viro. Se você continuar frequentando este mesmo lugar, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você não vai nem prestar atenção mais nessas referências, apesar de você continuar se referenciando por elas para chegar onde você precisa, porque você automatizou o processo. O seu consciente já tem informação que ele precisa para chegar naquele lugar. Então ele não fica acionando de forma consciente o que precisa ser feito, ele automatizou o processo. Um exemplo disso em relação ao olfato: se você trocar de perfume, por exemplo, num primeiro momento, quando você troca de perfume, o cheiro é bem acentuado. Porém, se você usar aquele perfume 1, 2, 3 vezes, parece que o cheiro minimiza, mas ele não minimiza, apenas você já tem essa experiência ali registrada no teu cérebro, no teu consciente, de que aquele cheiro é o cheiro do seu perfume, enfim. Então a gente vai automatizando os processos.
O tato, mesma coisa, de repente você encosta uma superfície que é incômoda para você, dá uma repulsa. Num primeiro momento você tira, você, né, fica meio restritivo em relação àquilo, mas se você continuar tocando, você se acostuma, né? Então os nossos sentidos, eles se acostumam, eles entram num processo automático. E o paladar é a mesma coisa. Assim como eu usei o meu exemplo do café no início do vídeo, para todos os outros alimentos funcionam da mesma forma. É possível desintoxicar o paladar. O que eu ouço com muita frequência? Eu não gosto de comer salada. Tá, mas você já experimentou todas as saladas possíveis? Não. É alface, eu não gosto de alface. Então a pessoa acredita que porque ela não gosta do alface, todas as outras 1000 opções que existem de salada também não vai agradar. Mas ela nem experimentou aquilo. E outra coisa, a gente tem possibilidade de mistura, né? A gente tem possibilidade de misturar legumes para diversificar a salada. Então, mas não, a pessoa experimentou uma única vez, uma única coisa e tomou aquilo como algo generalizado e ela não gosta de nada que se diga salada. Isso é um exemplo. Outro exemplo que é muito comum também, as pessoas têm uma restrição para fazer dieta. Eu não gosto do termo dieta. Eu gosto do termo reprogramação alimentar, autonomia alimentar, porque eu acho que a gente tem que ter essa autonomia mesmo de escolha alimentar, fazer uma reprogramação em relação às escolhas alimentares e desenvolver essa autonomia. Por isso eu não gosto de dieta. Dieta me remete a um cardápio e eu não acho legal. Mas enfim, as pessoas têm essa restrição com a dieta porque normalmente vem escrito lá nos cardápios o frango grelhado e a pessoa não gosta, né? Denise, eu também não gosto. Como que eu gosto do frango em molho, o frango cozidinho, compreende? Eu como frango, mas eu não gosto dele grelhado. Eu vou demonizar todas as outras opções que eu tenho de comer frango? Não. Eu vou buscar outra opção. Eu desintoxico não só o meu paladar neste caso, mas também a minha mente, os meus pensamentos e as minhas decisões em relação ao que eu estou escolhendo para comer. Porque não é uma opção só, a gente tem várias opções. Essa desintoxicação do paladar é justamente isso, você construir essa opção, essa variedade para o teu paladar. O que o teu paladar gosta? Nós somos altamente vulneráveis ao açúcar e à gordura. São duas substâncias que liberam alguns sensores neurológicos que trazem uma certa sensação de prazer quando são ingeridos. Então a tendência do nosso corpo é buscar alimentos açucarados e gordurosos. Carboidratos, gorduras, né? Mas isso é um processo de intoxicação. O que a gente precisa fazer? O caminho inverso para desintoxicar. Como que a gente faz isso? Então existem algumas mudanças pequenas, porém significativas, para que você consiga ir desintoxicando aos poucos o seu paladar. Por exemplo, evite alimentos industrializados. Eu costumo dizer o seguinte: você precisou abrir uma embalagem, presta atenção no que está comendo. Nem todas as embalagens que você abre são saudáveis. Dá uma olhadinha no rótulo, quantidade de açúcar, a quantidade de gordura, quantidade de carboidrato. Então, sempre que você for se alimentar, se você tiver a opção entre abrir uma embalagem e comer um alimento natural, prefira o alimento natural. Essa é uma estratégia para começar um processo de desintoxicação do paladar. Outro processo, obviamente, é começar a ir diminuindo a quantidade de açúcar que você ingere. Ou no café, ou no chá, ou refrigerante. As pessoas costumam consumir muito refrigerante. Eu consumo refrigerante todos os dias. Diminui. Deixa só para o final de semana. Depois de um certo tempo, deixa um dia só lá no final de semana. Depois de um certo tempo,
Passe a tomar uma única refeição na semana inteira, compreende? E aí você vai aos poucos desintoxicando o seu paladar. Então, você precisa fazer uma escolha, obviamente, e desenvolver ações para que você consiga ir desintoxicando aos pouquinhos. Outra intoxicação que a gente tem é com os temperos, né? Com os temperos processados, que são os temperos prontos. Quais são os temperos ideais na comida? Os naturais, o alho, a cebola e o sal. Aí, o ideal é isso, o curry, tem outros temperos em pó, né? Mas não temperos processados, aqueles que vêm no pote, que vem pronto. Prefira os naturais. Uma outra estratégia que é muito importante na hora de fazer essa desintoxicação do paladar é o experimentar 3 vezes. Eu costumo dizer o seguinte: se você comeu algo que você fala assim, eu não gostei, experimenta ele mais 2 vezes. Porque assim como o sucesso é treinável, o seu paladar também é. Você não pode simplesmente experimentar um alimento uma única vez e dizer que você não gosta dele. Porque às vezes a forma com que foi feito não foi agradável. De repente a combinação que você experimentou ali não foi agradável. Compreende que tem toda uma circunstância em volta daquela situação com aquele alimento para você simplesmente dizer, ó, eu não gosto. Então dá oportunidade para o alimento. Experimentou uma vez, ó, eu não gostei, mas eu vou tentar novamente. Experimenta 2, experimenta 3. De repente você começou a sentir, ó, não tá 100% ainda, mas já tá diferente da primeira vez. Experimenta de novo, come de novo. E aí você vai ajustando o seu paladar. Então a melhor forma de desintoxicar o seu paladar é isso: eliminando os excessos de gordura, de açúcar, de sal, de componentes químicos e dando a oportunidade para o seu paladar de sentir e perceber o gosto dos alimentos. Como que você faz isso? Treinando ele com essa finalidade.